Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça para dar continuidade. Dai, aproveita que você foi aí atrás, Dai, chama todo mundo que não está no serviço para dentro aqui, por favor. Vem, Peu. Chama a turma toda, vem para cá. Atos capítulo 1. Nós ainda estamos diante daquela perspectiva que entendemos ser do Senhor, do Espírito Santo. Peço perdão aos irmãos à voz, mas hoje de manhã a gente já começou bem agitado lá com a nossa vizinhança. E a voz já foi embora, logo de manhã cedo. É Atos capítulo 2, ou Atos capítulo 1. Entendendo que esse texto e o modo como ele está disposto implica necessariamente no modo que o Senhor tem de agir. Levando em consideração que assim sendo, assim fazendo, ou sendo essa a didática, essa a pedagogia do Espírito Santo para nós, isso vai implicar em erros nossos no processo. E aí a gente sempre tem diferenciado tem diferenciado o conceito de erro e o conceito de pecado. Uma coisa é nós não percebermos muito bem a caminhada e darmos um passo em falso, voltar atrás, corrigir e seguir. Outra coisa é, no âmbito da vida cristã, a gente cometer pecados contra o Senhor. E não é isso que eu estou falando. E não é isso que o texto está apontando. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Por que que eu sempre inicio com esse texto e eu sempre vou bater nessa tecla? É até que isso fique bem sedimentado em nossa memória. Tudo aquilo que o Senhor começou a fazer e ensinar. E nós já vimos que esse fazer e ensinar pode ser ou seja, o Senhor primeiro juntamente com Ele, nos conduz a uma prática, e na condução dessa prática, enquanto ela ocorre, o Senhor então nos ensina. Ou, o Senhor vai fazer as duas coisas em tempos diferentes. Primeiro Ele faz, para, ensina, faz, para, ensina. Mas o que a gente também não encontra nas Escrituras é o contrário. Primeiro a gente para, aprende. Depois a gente vai fazer. A gente não vê essa lógica nas Escrituras, salvo em alguns assuntos, alguns aspectos. Mas, no modo geral, a vida cristã ela se inicia na prática. Não há como ser diferente. A vida cristã está na prática, porque o novo nascimento se dá em adultos, em boa parte das vezes. Somos crianças em Cristo, mas com 30 anos de idade, com 19 anos de idade, com 60 anos de idade. Não dá para a gente simplesmente parar e fingir que nada está acontecendo, fingir que não nos convertemos e esperar um bom momento para a gente começar a atuar. Então, juntamente com o Senhor, na comunhão da igreja, fazemos. Na medida que fazemos, aprendemos. É simples assim. É claro que algumas questões elas exigem mais cuidado, mas enfim, o próprio cuidado deverá ser observado por aqueles que já têm um pouco mais de tempo de caminhada. Imagina, por exemplo, irmãos, quando é que de fato a igreja vai entender que ela tem liberdade para partir o pão, para vir aqui na frente, trazer aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, partir o pão e servir os irmãos. Existem princípios, existem regrinhas para isso? Existem. Mas elas vão acontecendo na prática. Não dá para você vir no partir do pão e chegar aqui e resolver fazer um ensino extenso das Escrituras. Não é o lugar e nem o momento. Mas a gente já passou por isso aqui. E deve ter sido um prejuízo muito grande, né? Não, irmãos. Naquele dia, trouxe aquela inquietação, depois o assunto foi arestado, ajeitou, seguiu o rumo. Segue em frente. Muitos irmãos que cometeram esse erro já não cometem mais. Mais uma vez, esse erro não é pecado. Mas tem que ir fazendo. Na hora de partir o pão e servir os irmãos,
Então você verifica na assembleia quem está aqui. Então, são os irmãos que a gente já conhece. Amém, então parte o pão, tranquilamente. Tem gente, como semana passada, tem gente de fora. A gente não sabia, a maioria dos irmãos, quem conhecer era eu e Manuela só. São irmãos, não são irmãos? Serve o pão, serve o vinho. Obviamente que esse traquejo, irmão, por mais que a gente passe 10 anos ensinando como lidar com eles, no dia que você vier a primeira vez fazer, você vai se entortar todo, vai morrer de medo, vai se enervar, vai tremer, vai suar. Ou seja, você só aprende fazendo. E a pedagogia do Senhor é fazer e ensinar. Não nos acovardar diante da justificativa de que não sabemos, portanto, não podemos fazer. Porque senão, irmão, as coisas vão acumulando e vão ficando por serem feitas. Sempre na expectativa do que eu não sei fazer, portanto, eu preciso aprender. Ou então, meu irmão ou minha irmã ali, que tem mais tempo de fé, vai fazer. A gente teve uma conversa bem interessante ontem à noite. E vai ficando, né, para terceiros fazerem, porque a gente vai criar a expectativa, ou a expectativa mesmo de que alguém que seja mais velho está habilitado a fazer tudo. Não está. Nem está. Pode ser até que esteja, mas não significa que deva. E nós vimos que a igreja em Atos passou por essa experiência. Os apóstolos que ali estavam, inicialmente faziam tudo. E o que foi que aconteceu com eles? Sobrecarga. E o que foi necessário fazer? Pela direção do Espírito Santo, selecionar diáconos, para que eles se guardassem no ministério da palavra e os diáconos o serviço às mesas. Na prática, fazendo, eles foram aprendendo. E porque fizeram e aprenderam, deixaram um legado escrito, para que nós entendêssemos como é que a coisa funciona. Mas parado e estáticos, irmãos, pode ter certeza que a coisa não é para ficar. E não vai ficar. Hoje, dentro dessa expectativa de fazer e ensinar, eu quero abordar uma coisa que é bastante inquietante. E qual é essa coisa? É de que o Senhor é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, dele ele cuida e alimenta. E por causa disso, e porque é o nome dele sobre ela, que ele se incumbiu da tarefa de fazer as coisas acontecerem. Mas ele sempre toma o caminho de estender a mão, como uma criança, e aí a gente, como uma criança, devolve a mão a ele. E aí ele fez: venha, meu filho, venha que eu vou te ensinar, vamos comigo, vamos junto. Mas se ele oferece a mão, e você como criança não estende, então ele vai fazer a coisa acontecer de outra maneira. Uma coisa é certa: por nossa causa, a igreja não vai parar. Não tenha nenhuma dúvida disso. Se fosse assim, 2000 anos depois, era para a igreja ter sido a coisa mais patética que já aconteceu na história. Porque alguém me dissesse que há 2000 anos atrás eu estivesse em Jerusalém e eu visse que aquelas meia dúzia de gato pingado desenvolveria pelo Espírito o que a igreja se tornou hoje, até o dia do Senhor, eu jamais diria que ia dar certo. Mas deu. E a gente é resultado desse trabalho. Pessoas ignorantes, simples, sem nenhuma influência dentro de um império absurdamente enorme, grande, político e influenciador. A igreja conseguiu derrubar esse império, transcender esse império e avançar para todos os lugares do mundo. Pessoas simples, como eu e como você. Em alguns aspectos até muito culturalmente, talvez até inferiores a nós. Não sei. Mas o fato é que aqui estamos. E o Senhor continua fazendo e ensinando. Agora, nós somos os alunos da vez. Somos eu e você. O Senhor está estendendo a mão e está dizendo: bora, vamos comigo. Se você recolhe sua mão, Ele vai te mover a fazê-lo. Eu vinha com Bia no colo, no carro, e quando eu parei o carro, eu abri a porta e fiz: bora, filha. E ela não foi. E ficou no meu colo. Fiz: filha, bora. E ela ficou no meu colo. Não vai não? Movi minha filha, com todo cuidado. Um pouco assim, um pouco mais assim, agitado do que ela por si só faria. E ela foi. E aí ela olhou para mim, eu fiz: papai disse o quê?
que era para sair. Irmãos, isso é tão natural. Não é à toa que o Senhor sempre vai trazer o paralelo da igreja e da família, da igreja e da casa, e o modo como ela se dispõe, e o modo como a igreja vai se dispor. E é assim que a coisa funciona. Essa temática de hoje, dentro do fazer e ensinar, nos leva ao segundo ponto, que é o versículo 6 do capítulo 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Diante dessa pergunta, eu quero que você entenda a primeira área de interesse dos discípulos. A área de interesse dos discípulos era muito própria e particular, e nada tinha a ver com o que o Senhor tinha estabelecido. Coincidia na expressão, divergia no objeto. Porque restaurar o reino coincidia, o Senhor falou que iria fazer isso. Mas o objeto estava completamente errado. Os judeus ali, nossos irmãos em Cristo, mas judeus, se entendiam como judeus, não compreenderam a realidade da revelação na igreja de Jesus. De cara isso não ficou claro para eles. Eles então entendiam que o Senhor restauraria Israel. Os hebreus. E só. Eu me arvoro a dizer, só. E Lucas vai gastar quase que metade do livro de Atos só para desconstruir isso. Olhe bem, irmãos, a igreja nasce, mas o objetivo do Espírito Santo na igreja era expandir todo o seu trabalho. O objetivo dos judeus e dos discípulos era manter dentre os judeus. Em Israel, até certo avanço, né, porque eles incluíram Israel todo, né? Eles incluíram aqui as 12 tribos, não deixaram só no sul, né, entre os judeus, avançaram um pouquinho, não sei. Mas, versículo 7, o Senhor responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aqui, irmãos, eu penso que o Senhor disse o seguinte: vocês estão debaixo de uma restrição, e essa restrição é: aguardem. Aguardem. E eu perguntaria: Senhor, até quando? Até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Ah, certo, Senhor, amém. E quando isso acontecer, o que eu devo fazer? Saiam, vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Amém, Senhor, entendi. Ok. Está entendido? Senhor, positivo. Missão dada, missão cumprida. Ok? Então nós sabemos, 10 dias depois, o Espírito Santo desce, enche os discípulos. Nós vemos ali, de fato, trabalho de parto, não, agora é o trabalho de parto, de fato, o nascimento, a igreja sendo nascida ali no Senhor. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, cheios do vigor do Senhor, a primeira coisa que faz, a primeira experiência que passa, não é a mais impactante o falar em língua estranha. Que mais uma vez a gente vai passar por isso sem precisar definir ou tentar definir se isso é língua estranha, se isso é no próprio hebraico, quem entendeu não é o objetivo. Mas é Pedro se levantar com os 11, pregar um evangelho, uma palavra pequenininha. Eu lembro que quando a gente tocou nisso aqui, eu ainda sugeri que os irmãos pregassem isso em casa e botassem o tempo para cronometrar. E tentasse replicar a pregação de Pedro, e você vai ver que ela dura rápido, ela é muito pequena, ela é muito curta. Não é nenhuma mensagem, é um recado que Pedro dá. 3.000 pessoas se convertem, cheio do poder do Espírito Santo, estão habilitados, capacitados. Mas a Bíblia diz, segundo Lucas em Atos, e é muito interessante ver esse registro do Espírito Santo, que ali em Jerusalém estavam gente de todo o Império Romano. E é óbvio, irmãos, nós sabemos pelo contexto bíblico e histórico que ali tinham gentios assim, em demasia. Quantos ouviram, se converteram e foram? Não temos ideia. Alguns irmãos advogam que não se converteram gentios. A Bíblia não diz nem que sim, e a Bíblia não diz que não. A Bíblia os menciona ali,
E ainda diz que eles ouviram falar no seu próprio idioma. E então entenderam. Se converteram, aí como a Bíblia não diz nem que sim, nem que não, a gente não precisa entrar no campo da especulação. Mas, às vezes eu caio na tentação de achar que houve ali algumas conversões. É bem interessante pensar quando você avalia essa situação dentro da realidade histórica arqueológica, porque você percebe que tem nuances de cristianismo em lugares que jamais se imaginou, de tempos muitos primitivos, que talvez estejam relacionados com Atos capítulo 2 e não com a expansão a posterior. Ou seja, independente de nós, o Senhor faz o seu trabalho. Mas Ele quer fazer conosco, não é sem nós, é conosco. Então Ele vai nos tirar do colo dele. Quer sair não? Tá bom. Mas o Senhor diz: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eu queria fazer uma pergunta, porque aqui a gente vai ver a igreja meio que amarrada em assuntos que não faz muito sentido para nós. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: quem são os gentios da gente? Os judeus ali, os primeiros cristãos, tinham os seus gentios, os quais eles não queriam parte. Quais são os nossos hoje? Quais são aqueles gentios, e aí entenda os gentios entre aspas, que é o objeto da nossa, vamos dizer assim, repulsa, da nossa contrariedade, que é o motivo que nos conduz a ficar estagnados? Quem é o nosso gentio hoje? Os judeus ali, nossos primeiros irmãos que eram judeus, não entenderam que eram agora parte da igreja de Jesus, no sentido teológico da coisa. Então eles se entenderam como judeus e talvez fazendo parte de uma nova seita dentre os judeus, tais como eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. E agora, os do caminho, os cristãos, mas não era uma nova seita dentre os judeus, era a igreja, o corpo de Cristo que nascia. E eles estavam experimentando pela primeira vez na história, sendo os primeiros, os originais nessa experiência. Mas o Senhor disse: em Jerusalém, Judéia e Samaria. E eu não consigo ler Atos 1:8 e entender que ele é uma realização em etapas. Eu consigo ler Atos 1:8 e ver que era para acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, quando recebessem o Espírito Santo sobre eles. Quando é que vocês devem sair? Quando vocês receberem o Espírito Santo. Para onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Receber o Espírito Santo era para aqueles 120, entendo eu, olhar, fez: olha, cheio do Espírito Santo, Pedrão levantou a voz, já se converteram 3.000, já tem gente para apacentar, vamos cuidar, mas não pode ficar. O Senhor disse o quê? Judéia, Samaria e confins da terra. Quem vai se levantar e vai sair? Bora? Quem vai? Quem o Espírito Santo está inclinando o coração? Isso não vai ser feito, irmãos. Jerusalém é bom demais. Jerusalém é gostoso demais. Até hoje Jerusalém é gostoso, sou doido para ir lá. Aí todo crente que vai lá diz: que vontade eu tenho de voltar. Eu fiz: que vontade eu tenho de ir a primeira vez, né? Até hoje a vontade que dá é ir e ficar. Tem gente que quer ficar, e que maravilha. Imagina lá, e a gente não é judeu, imagina lá dentro da ocasião onde eles estavam, onde tudo girava em torno daquilo ali. É bom ficar. Então vamos ficar? Vamos ficar mais um pouquinho, porque tem um trabalho aqui para organizar. Bora organizar então. Mas é só para organizar. Organizou, a gente, E aí vem um problema atrás do outro, uma situação atrás da outra. Aí tem crise atrás da outra, como por exemplo Ananias e Safira. Essa experiência foi a que o Espírito Santo resolveu colocar no texto. Quantas e quantas e quantas experiências ruins, de problemas entre os irmãos aconteciam, mas o Espírito Santo não nos registrou. Mas aconteceram. A gente sabe, quando a gente lê Atos capítulo 5, que havia uma controvérsia entre os judeus helênicos e os judeus hebraizantes. Tinha problemas graves. E nós vimos isso aqui, irmãos. Eu, como diácono, na hora de servir as mesas, não sirvo as viúvas que eram judias do mundo helenístico, que tinham essência grega, uma origem grega, ou uma influência grega. Não, você é um judeu de segunda categoria. Primeiro, aqueles que são
né, de fato ortodoxos. Depois os outros, gentil não se menciona, a gente está falando de salvos. Essa é a realidade da igreja de Atos capítulo 2, que a gente tem como modelo, chama de igreja original, igreja primordial, igreja primitiva, e exalta como se fosse uma coisa tão... Cuidado com essa exaltação, porque ela era tão real e terrena, como nós somos reais e terrenos. E dependemos, tanto quanto eles, da direção do Senhor e do Espírito Santo, para sermos conduzidos e fazermos a vontade do Senhor. Então, muito cuidado quando a gente coloca as coisas nesse pedestal, porque isso aqui não é admiração e eu sendo humilde. Isso sou eu sendo soberbo, de não me recolher à minha insignificância, exalta a igreja primitiva como sendo um top. Jamais alcançaremos. Quem disse, irmãos? Porque é isso que a gente faz de um modo geral. Irmãos, mas a realidade dos irmãos em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2. Ora, irmãos, qual realidade? Em que é diferente da nossa? Por que é diferente da nossa? Ou por acaso Deus seria irresponsável de legar a nós, de nos dar a nós, menos graça do que deu a eles? Dá para a gente imaginar o Senhor dizendo, não, para os irmãos, para os meus filhos do século 21, eu vou dar menos graça. Eu vou derramar menos de mim. Eu vou falar menos da minha vontade. Nem cabe, irmãos. Nem dá para imaginar o Senhor fazendo isso. Então é a mesma graça, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo, a mesma direção e a mesma vontade ainda vigente, em pleno vigor. O Senhor tem uma ordem para a igreja. Qual é essa ordem hoje? E quem são os nossos gentios? Porque tais como eram os judeus em relação aos gentios, não os considerava nem para a pregação do evangelho. Nem se prega o evangelho para um gentio, porque não é o lugar dele. Ele é ímpio, ele é imundo. Olha o que o Senhor vai fazer com Pedro para que ele entendesse que o gentio estava incluído. E, como disse Paulo mais tarde, faz parte do mesmo corpo em Efésios capítulo 2. Inseridos e aproximados por causa do sangue. Nós, gentios, que éramos distantes da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, alheios à promessa, mas Deus, por meio de Jesus, nos aproxima por causa do sangue e nos insere no mesmo corpo, judeus e gentios, fazendo dos dois um só povo. Mas essa realidade é a realidade de Paulo mais na frente. O Senhor traz isso para Paulo mais na frente. É ele quem vai trazer o assunto da edificação da igreja. Mas aqui no início, isso não tem clareza nenhuma. O Senhor dá uma ordem, e a ordem é: saiam de Jerusalém quando vocês forem cheios do Espírito Santo. Qual é o limite, Jesus? Irmãos, é Jesus, depois da ressurreição, que está conversando com eles. A gente poderia até dizer, né, que hoje, né, pela impressão do Espírito, por meio da boca de um profeta que o Senhor levanta, lá era o Senhor olhando para eles e assim: vocês vão fazer assim, assim. Entendi. Sim, ok, está anotado, está anotado. 10 dias depois, Espírito Santo, vamos sair. Isso não acontece. Isso não acontece. Mas o Senhor pediu. Então a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui, irmãos, é, sem dúvida nenhuma, Atos 1:8 não é algo que vai acontecer em etapas. Atos 1:8 é algo que tem que acontecer simultaneamente, a partir do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos não tinham que esperar uma etapa. Foi cheio do Espírito Santo? Vão. A gente que coloca observações, objeções, um monte de coisa. A gente bem sabe quais foram, alguns de nós aqui bem sabemos quais foram as objeções trazidas por nós e por terceiros quando o Senhor nos encaminhou para aqui, para Valência. É para ir? Não é para ir? Quantas são as responsabilidades, irmão, pai de família? Eu entendo o zelo e o cuidado, mas eu não vejo humanamente nenhuma responsabilidade com o que esses apóstolos fizeram, humanamente. Mas a gente sabe que foram responsáveis mais tarde com aquilo que o Senhor mandou fazer. Mas aqui, irmãos, em Atos 1:8, a ordem está dada, mas ela não vai ser obedecida.
3.000 pessoas, 5.000 pessoas, a igreja começa a crescer em Jerusalém e ela vai caminhando e avançando e andando. Amém? Glória a Deus por isso. Mas Jerusalém permanece superpovoada, cheia. Jerusalém está ali numa boa convulsão, está numa bagunça santa. Por quê? Porque está incomodando os judeus, tem uma nova seita surgindo, a igreja muito judaizada ainda, muito profundamente enraizada ainda nas tradições de seu povo e de sua história. Mas o Senhor está pedindo, saia. Irmãos, a Bíblia não fala isso, mas nós sabemos com absoluta certeza, mas com muita certeza, o Espírito Santo inquietava o coração de cada um deles. Nós sabemos que somos inquietados pelo Espírito Santo quando estamos distantes, afastados daquilo que Ele quer para nós. Ele fica nos inquietando. Filho, filha, vamos. Até quando? Então nós vemos o desenvolvimento da história em Atos. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos abram em Atos capítulo 8. Do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente tem aproximadamente, não dá para a gente precisar, mas aproximadamente 7 anos de história. De 7 a 9 anos de história. Não é pouco tempo. Ou seja, do Pentecostes para cá, em Atos 8, onde a gente vai ler, alguma coisa perto de 7 anos. São 7 anos que o Senhor falou com eles, que o Senhor deu uma ordem, e os irmãos estão aonde? Em Jerusalém. Saíram de Jerusalém? Não saíram de Jerusalém. Todas as justificativas possíveis e prováveis eles deram. E a gente conhece essas justificativas, a gente sabe bem, porque só muda os personagens, mas a história é quase que a mesma. A gente faz a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma. A gente continua dizendo talvez as mesmas coisas que eles disseram, segundo as justificativas que eles deram. Senhor, mas o nosso estado está aqui, nosso trabalho está aqui, nossa casa está acolá. Senhor, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho aquela outra, e eu tenho aquela outra. Certo, meu filho, entendi. Eu disse Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E aí eu volto a perguntar, irmãos, qual é a ordem do Senhor para hoje? Para os nossos dias? Qual é a vontade do Senhor para os nossos dias? E eu insisto, dentro dessa vontade do Senhor, quais são os nossos gentios que tem nos impedido de avançar naquilo que é para fazer? Porque eu só olho para Atos e eu só consigo ver duas coisas: não avança por causa do mau entendimento a respeito dos gentios, e não avança pelo grande conforto que Jerusalém proporcionava aos seus habitantes ali, nossos irmãos primitivos. Capítulo 8 é justamente o final, o início do capítulo 8 é o final do discurso de Estevão. E o discurso de Estevão é um judeu helenizado, diácono em Jerusalém, mas que estava aqui pregando o evangelho. Estevão já tinha passado por algumas experiências. Outros já tinham passado por algumas experiências. Olha aqui a experiência anterior de Estevão de Filipe, no caminho, né, com aquele eunuco africano, da rainha de Candace, Etiópia. O evangelho foi para lá. E eu sempre cito isso, eu gosto de chamar a atenção, porque é África, porque é Etiópia, porque é negro, porque, irmãos, a igreja ainda vai permanecer com tanta raiz no problema da cor. E aqui eu não estou sendo aqui politicamente correto, tá? Estou muito preocupado com isso, vocês sabem disso, mas que é um fato, é. Se a gente for pensar em século XX, quanto que a igreja padeceu, quanto de nossos irmãos negros padeceram. Um dos grandes responsáveis pelo avivamento norte-americano no início do século XX fez o seminário teológico do lado de fora da sala, pela janela, porque ele era negro, e fez até o final. Século XX, a igreja está falando, Senhor, o que eu estou falando é que a gente vai cair em erros que a Bíblia já resolveu há muito tempo, porque a gente não lê, porque a gente não se debruça, porque a gente não pergunta, e porque a gente não está interessado em saber, irmãos.
Esse é um fato. E aí, quando eu falo isso, os irmãos sabem disso. Eu falo com o espelho na minha frente. É o que a gente comentava ontem. Compartilhar fora é muito bom. Compartilhar no nosso meio não tem nada bom. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Aqui todo mundo conhece a sujeira de todo mundo. Então, ninguém aqui está recebendo indireta. Está todo mundo apanhando. Isso é bom, porque é coletivo. Né? Ninguém sofre sozinho. Não, Tiago? Amém. Tiago já deu um glória ali. Atos capítulo 8, diz assim, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Contra quem? A igreja. Aonde? Em Jerusalém. E todos, eu não tenho noção do que todos significa aqui. Eu confesso que eu sou fortemente tentado a imaginar que todos são todos. E quero que vocês considerem que depois de 7 anos, aproximadamente, de história, só no início, a gente tem Pedro ganhando 3.000, depois mais 5. Irmãos, estima-se que alguma coisa perto de 30 a 40 irmãos já residiam, a igreja já tinha crescido muito em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, fugiram de Jerusalém. E foram para onde? Judéia e Samaria. Tá gostoso Jerusalém, tá? Tá bom. Filha, desce do colo, não vai não? Tá bom. Estevão, meu filho, prega aí, meu filho. Agora prega no sinédrio. Agora abre o bocão. Quando Estevão abriu o bocão para dizer que no Antigo Testamento, que eles chamavam somente de anjo, como sendo alguém enviado por Deus, e aquele enviado por Deus, na realidade, era Jesus. Os judeus ficaram revoltados. Morte a esse herege. Heresia profunda, absurdo. Como ele pode falar um negócio desse? Mata esse homem. E Saulo consentia na sua morte. Irmãos, alguns, e é bem interessante pensar nisso, quando você lê vários comentários de Atos, alguns irmãos chegam a entender que Atos 8:2 é justamente uma das primeiras divisões do livro de Atos. E aí menciona que aqui o Senhor diz o seguinte: aqui o Senhor expandiu o seu trabalho para a Judéia e Samaria. Faltavam os confins da terra. Eu digo que não faltava, porque Saulo consentia na morte de Estevão. Confins da terra está representado na pessoa dele, que aqui ainda não tinha se convertido. Mas é por meio de Saulo, o nosso amado Paulo, que a pregação do Evangelho se expande para os confins da terra. Extravasa os limites de Jerusalém. E extravasa de maneira significativa, porque aqui a gente fala assim: então graças a Deus, Deus interveio, resolveu a questão, e o povo foi para pregar o Evangelho, agora a vontade do Senhor está cumprida. Não, irmãos, infelizmente, ainda não. Parte da vontade do Senhor está cumprida, mas parte não está. Parte não está, e a gente vai ver no texto por que não está. Interessante é que ficam em Jerusalém os apóstolos. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Prisão, tortura, morte. É o que começa a acontecer com a igreja. Prisão, tortura e morte. Às vezes por mão daquele que um dia também servirá ao Senhor. Paulo já começa a servir ao Senhor sem saber que está servindo antes de se converter. Ele já está ali, obediente ao Espírito, sem nem saber, mas talvez ali como a mula de Balaão. Mas o fato aqui é que Saulo provoca a igreja e vai ser um dos grandes nomes a encarcerar nossos irmãos. Aí alguém pode dizer: mas Léo, será que isso tem a ver com a desobediência do Senhor? Olha, irmãos, não tenho dúvida nenhuma. Atos 9. Atos 9, 31. Atos capítulo 9 é a conversão de Saulo. Mas olhe como finaliza praticamente essa linha, né, da conversão de Paulo. A igreja, na verdade,
tinha paz por toda Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e do conforto do Espírito Santo, crescia em número. A tribulação estava onde? Em Jerusalém. Mas na Judéia, na Galiléia e na Samaria, paz. Lá paz, mas Jerusalém, perseguição. É o Senhor quem levanta essa perseguição para que a igreja possa seguir em obediência à vontade do Senhor. Atos 11, versículo 19. Diz assim, aqui Lucas vai começar a descrever como é que inicia o processo da história da igreja em Antioquia. 11:19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam, olha aqui, não ficaram só na Judéia e Samaria não, foram para Fenícia, Chipre, Antioquia, aí você diz o quê? Glória a Deus, não é? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. No final das contas, eu fugi, não entendi que estou ali pela direção do Senhor, como disse Salomão, reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não reconhece a mão do Senhor naquela ação. Vão para Fenícia, Chipre, Antioquia, viver como judeus no mundo gentil, profundamente gentil, e lá, onde é que tem judeu aqui? Vou pregar o evangelho para ele. E o gentio está morrendo e indo para o inferno. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que continua conduzindo a sua igreja com a mais precisa administração, e diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre, olha que coisa interessante, irmãos, os judeus que estavam em Chipre, irmão, não estavam em Jerusalém, não estavam tão próximos da tradição judaica, eram talvez ortodoxos, reunindo ali numa sinagoga fixamente, mas eles não estavam ali tão enraizados na tradição. Os que dentro de Chipre se convertem, esses, Chipre, Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. É como se fosse assim, irmãos, eu, Pedro, eu, Tiagão que o diga, né? Eu, Tiagão, claro, esses não foram, mas digamos que eles tivessem ido, fugido de Jerusalém, cheguei ali em Antioquia, preguei o evangelho, ou na Fenícia, e aí encontrei com o Fernando, preguei o evangelho para ele, judeu, meu irmão de nação, amém, mas ele não está tão ligado à tradição quanto eu, sem perguntar, desavisado, Fernando feliz da vida, nasceu de novo, está queimando por dentro, está explodindo Jesus para tudo quanto é canto, desavisadamente, sem perícia no assunto, resolve sair de casa, rapaz, vou pregar o evangelho. Não disseram para ele que não era para pregar para gentio, é a impressão que eu tenho. Primeiro gentio que passou, ele, ei, deixa eu falar com você, e um monte de gentio começa a se converter. Por que é interessante chamar a atenção para isso? Porque na igreja é assim, irmãos. E lembrem que desde o início, há muito tempo, a gente tem visto que o processo da igreja é processo. Não é imediato, não é instantâneo, é processo. E se é processo, gente que acaba de chegar no corpo, às vezes vai agir desavisadamente e abre portas que era para terem sido abertas por nós e nós não vimos que tinha que ser. E sabe o que é pior? A pior parte, eu lembro de Palhano falando, que novo convertido traz oxigênio para a igreja. E é nesse sentido. E o pior de tudo é que um novo convertido vem cheio de coisas às vezes, e eu não estou falando de coisas do mundo, vem desavisado, mas cheio do Espírito Santo, queimando, como a gente chama, do primeiro amor. E aí vai fazer coisas que era para a gente ter feito há muito tempo. E aí a gente não faz, aí ele faz. E alguns são assassinados pela nossa tradição. Porque como é bom manter
a tradição na prudência. Não, irmão, é prudência. Na prudência tem um monte de gente indo para o inferno. Tem um monte de avanços que a igreja deveria ter feito e não fez. Precisamos entender do Senhor quem são os nossos gentios hoje. Precisamos ver diante do Senhor o que é que vai ser necessário o Senhor fazer para nos mover à sua vontade. Porque se a gente está acostumado com o colo de Jesus, irmão, que lugar bom, pense num lugar bom, todo mundo sabe disso aqui. Tem coisa mais gostosa do que estar no colo de Jesus, irmãos? Ei, coisa boa, é quando a gente vem, reunião da igreja, e começa a louvar junto com os santos, e todo mundo entoando canto, coisa, mas não quer que acabe. Aí o Senhor te leva para lugares que são secos, frios, áridos. Mas o Senhor quer isso. Mas a gente não quer sair de Jerusalém, quer ficar. Aí o Senhor vai mandar uma perseguiçãozinha, num combozinho, hein? Perseguição, sofrimento, morte. Ei, combo maravilhoso. Pense numa tríade terrível, mas funciona aqui só. E funciona, irmãos. Dentro desse processo, em que saem de Jerusalém, por causa da perseguição sobre Estevão, e vão para outras cidades gentílicas, como Chipre, Fenícia, Antioquia, lá o Senhor começa a fazer uma nova etapa na sua caminhada. E aqui eu quero repetir o que alguns irmãos têm dito, e eu particularmente concordo. Jerusalém era o primeiro e foi o grande primeiro centro de obra da igreja. Permaneceu por um bom tempo assim. Mas ela vai perder sua importância. Profundamente. Parem para pensar. Você hoje, aqui, século 21, consegue olhar para Jerusalém como uma grande referência cristã? Tendo nascido ali a igreja? Não é referência. É a referência histórica, judaica, da nossa tradição cristã, do Novo e do Velho Testamento, mas não é da igreja. Por que será? Era para ser, irmãos. Aí quando a gente fala da igreja primitiva, no nosso imaginário, não vem Jerusalém. É como se fosse algo, não sei vocês, mas para mim é como se fosse algo deslocado dali. Eu não consigo ver a igreja primitiva e ver o templo de Herodes no meu imaginário. São duas coisas à parte. Aqui o Senhor muda o centro de obra, e é de Antioquia que o Senhor vai se expandir rapidamente para todo o mundo, sobretudo o mundo conhecido, o mundo antigo da época. Daqui vai se espalhar a gente para tudo quanto é canto do Império Romano e para fora das fronteiras do Império, muito além das fronteiras do Império. Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra, estava cumprido. A igreja obedeceu, sob quais circunstâncias? Aqueles primeiros viram? Não sei. Eu sei que a gente está no capítulo 11 de Atos, mas é no 10 que Lucas vai retratar, na prática, a crise que Pedro passa para entrar na casa de um gentio, logo depois da visão do lençol. E voltar estupefato, porque como que um gentio recebeu o Espírito Santo antes mesmo de descer as águas do batismo? Porque é uma primeira observação que ele fala, vocês não têm noção do que aconteceu. E aqui ocorre algo maravilhoso, irmãos, é que se o nosso coração, se o nosso pé está amarrado à nossa Jerusalém, o Senhor não vai permitir que isso fique por muito tempo. A gente pode amaciar a coisa por um tempo, mas o Senhor vai mover, porque, irmãos, não tem como, particularmente, é uma das minhas maiores crises. Onde é que está a nossa maior crise? É a crise que o Senhor fala que você e eu temos que ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é isso que o Senhor fala? O nosso testemunho tem que ser bom lá fora, não para a igreja, porque nem precisa dizer que ser para a igreja, que tem que ser para a igreja. O nosso testemunho tem que ser correto para o mundo. Nem se menciona a igreja, é óbvio que tem que ter.
É para o mundo que tem que estar. Mas e quando esse testemunho bom, conquistado com esforço, com lutas, ele começa a perturbar a cidade? Ele começa a provocar a cidade. Que aquilo que parece ser bom testemunho começa a fazer confusão na nossa mente. Será que, se essa ação provoca a nossa cidade, será que isso é bom diante de Deus? Eu não estou falando de ações pecaminosas, eu explico. Observe que no capítulo 10 de Atos, capítulo 10 de Atos é a história de Pedro se encontrando com Cornélio, mas quando a gente chega no capítulo 11, início, olha o versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: aqui começa um pouco da confusão que vai começar a se expandir. Aqui começa a haver oposição de dentro da igreja, mais à frente no texto, de fora da igreja, provocando o testemunho. E aí eu pergunto, irmãos, aquela pergunta-chave, que ainda hoje é discutida em vários livros na história da igreja. E se lá fora o governo disse que era para que a gente não fizesse algo, mas a gente entende do Senhor que é para fazer? Então a gente pode colocar de maneira bem extrema para a gente no Brasil: é proibido pregar a palavra. A gente sabe que nós somos livres, devemos obedecer. Ou importa obedecer a Deus e não aos homens? E se desobedecendo às autoridades, somos presos diante da nossa sociedade, isso é mau testemunho ou bom testemunho? Alguém pode dizer: Léo, pergunta óbvia, né? Claro que é bom testemunho, ainda que traga confusão. É? E se na semana passada, no dia da passeata gay, a gente tivesse ido lá para poder distribuir folhetos? E aí, obviamente, a polícia não ia dizer, não ia deixar. Logo, em pouco tempo, seríamos denunciados. E alguns, insistindo, seriam levados. Não tenha dúvida nenhuma, isso aí ia acontecer, de fato. Logo ia haver uma amotinação e ia dizer: são fundamentalistas, radicais, homofóbicos, preconceituosos. Isso é bom ou mau testemunho, irmãos? Eu estou falando porque há muitos anos atrás, dentro de uma congregação batista, lá em Amaralina, no Rio Vermelho, Batista 2 de Julho, se eu não me engano, não, Lírio dos Vales, no Rio Vermelho, o pastor Jurandir Miguel resolveu, no dia 2 de fevereiro, para quem conhece bastante o calendário da Bahia, de Salvador, sabe bem o que é que acontece ali, no Rio Vermelho, dia 2 de fevereiro, dia Iemanjá, resolveu o pastor Jurandir Miguel fazer o quê? Pregar o evangelho dentro do 2 de fevereiro. A comunidade cristã, couro no véi. Jurandir Miguel não era eu, cabelo preto, 17 anos, não. Pastor velho, cabelo branco. Resolveu pregar o evangelho aonde? Dentro de uma festa que não é o carnaval. Carnaval é só festa. Lá é uma festividade religiosa. Vamos pregar o evangelho ali. É ali mesmo. A gente sai daqui da minha congregação, desce e vamos pregar o evangelho. Rede Bahia noticiou o fato, amigo. Foi ameaçado de cadeia. E a comunidade cristã, poxa, foi imprudente. Eu fui um dos que naquela época, eu estava no seminário, discutimos em sala de aula. Foi uma ação imprudente. Argumento? Demos mau testemunho. Ora, por favor. Então é mau testemunho se eu estiver em casa com roupa de dormir e eu percebo que a casa do lado está pegando fogo e eu saio daquele jeito, não me dando conta de que nem vestido direito eu estou, mas vou lá apagar um incêndio. Não posso deixar de falar isso, né?
Vou lá apagar um incêndio. Não fiz isso não, graças a Deus. Mas vou lá apagar um incêndio. E aí depois de tudo resolvido, alguém olha para mim e diz, você está com essa roupa, amigo. A casa está pegando fogo, vai morrer gente, eu vou ter que ficar preocupado com isso. Ah, foi imprudente da sua parte. Irmão, você está diante de uma festa de 2 de fevereiro, um monte de gente indo para o inferno, abertamente. Eu vou lá pregar o evangelho, e vou mesmo, estou nem aí. É imprudente da minha parte? É imprudente da parte dos irmãos? Porque é isso que vai começar a acontecer em Jerusalém, irmãos. Aqui, a partir do capítulo 10 e 11 de Atos, não vai acontecer o que aconteceu no capítulo 4. De Pedro e João levantando, felizes porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Não é algo específico com 2 ou 3 pessoas. Aqui a igreja de Jerusalém vai começar a ser proibida. Os judeus vão começar a dizer, a gente pensou que vocês eram a seita do nosso meio. Estamos aqui avaliando teologicamente para saber se a gente entende como seita ou não. Um grupo à parte. Agora a gente está percebendo que vocês são loucos mesmo. Completamente hereges. Aqui vai haver um deslocamento, uma ruptura, quase que definitiva. E no final, irmãos, eu posso dizer com absoluta convicção, era de fato o que o Senhor queria. O rompimento com as raízes dos pés. Os pés de vocês estão muito amarrados. Não vou nem repetir muito essa frase, porque o último que veio aqui e compartilhou isso, Anderson foi embora, né? Chico veio aqui, falou o que falou, Anderson foi, estou indo embora, e foi embora para Fortaleza. Irmãos, os nossos pés, sim, estão amarrados a um sem número de coisas. O nosso freio de mão está bem puxado para cima, com um sem número de coisas. O que é que vai ser necessário fazer? Obedeceremos pela mera vontade de obedecer ao Senhor, pela mera resignação de sermos obedientes à sua vontade, ou o Senhor trará circunstâncias que nos conduzirá à obediência. Qual seria o melhor caminho a tomar, irmãos? Como a gente deve reagir à vontade do Senhor? Eu paro por aqui hoje, semana que vem, ou na seguinte, ou quando for possível, a gente dá continuidade. Mas eu preciso reiterar, irmãos, para finalizar isso. O Senhor tem um desejo e precisamos descobrir qual é esse desejo dele. Não é difícil. A vontade do Senhor é essa, né? Qual é a vontade do Senhor? Que o Senhor fala aos discípulos. Uma vez exposta essa vontade, quais são os meios que o Senhor se utiliza para manifestar a sua vontade na prática? Eu preciso, sabendo disso, fazer. Porque é fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. Não se esqueçam que a gente sempre entende a vontade do Senhor como sendo algo muito para fora de nós. É primeiro dentro de nós. É primeiro dentro de nossa casa. E isso se expande também para o ambiente externo. Não é sem arrumar a nossa casa. É arrumando ou com ela arrumada. Então a gente expande o trabalho do Senhor. Não posso ser irresponsável em nenhuma das áreas. Eu preciso olhar para todas elas. Mas olhar e fazer. E entender que muitas vezes esse olhar também está exagerado. O Senhor há muitos anos nos falou, aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor e os casados de como agradar o seu cônjuge. Verdade? Mas a Bíblia também diz, no mesmo livro, que aquele que é casado viva como se não fosse. Prestando atenção nisso, Paulo diz. Por quê? Porque se aproxima o tempo. Ora, irmãos, quem tem tempo para curtir a vida é ímpio, acorde. Esse negócio de turismo gospel, tem limite para isso. Marido e mulher, filhos, precisam entender que para além de nós, tem um mundo perecendo, indo para o inferno. E eu querendo pensar em ganhar a vida, para poder botar dinheiro no bolso, para poder avançar, para ter isso e aquilo. Esqueça, meu irmão.
Esqueça, minha irmã. Será assim se o Senhor quiser te dar de presente no meio do caminho, aí Ele lhe dá um docinho. Ah, docinho maravilhoso. Aí você curte. Curte sem dó nem piedade, sem crise de consciência. Mas destinar a sua vida para isso, não tem isso nas Escrituras. Nunca teve e nunca terá. A nossa vida e a vida cristã, ela é muito cansada. Sim. Não é à toa, irmãos, que quando o Senhor fala da morte dos salvos nas Escrituras, Ele chama isso de descanso. Porque enquanto em vida estavam andando, aonde? No caminho. Tem um monte de coisa para ser feita, irmãos. Tem um monte de coisa para ser feita. Até quando a gente vai olhar para os nossos pés? Até quando a gente vai ter o nosso pescoço virado para nós mesmos, olhando para o centro do nosso umbigo? Até quando? O que é que será necessário fazer? Olha, irmãos, eu me lembrava essa semana do testemunho do irmão Dena Condon, quando ele, muito mais tarde, foi entender o que o Senhor precisou fazer para que ele, Dena, entendesse a vontade do Senhor. E ele externa isso num cântico, numa música, quando ele conta a experiência da perda da mãe e o pior, a perda de um filho, se eu não me engano, com 18 anos de idade. Ali, ele entendeu que estava sendo desamarrado das coisas que o prendiam. O Senhor traz experiências pessoais para nós, irmãos, às vezes desastrosas, humanamente falando, mas que deverá nos conduzir para o centro da vontade do Senhor. Às vezes essas experiências são muito duras. Sim. E aí quando isso acontece, a gente fala, o Senhor podia ter sido de outro jeito. Bem, aí já não vale mais a pena ficar falando isso. Se já viu, segue. Que o Senhor nos ajude e nos guarde em nossas próprias escolhas hoje, irmão. Para que o Senhor não tenha que mover circunstâncias para nos convencer da vontade dEle. Aliás, nos convencer da vontade não, nós já sabemos. Convencidos estamos. Daí, se praticantes, a conversa é outra. Somos muito jovens ainda. Sim, melhor momento do mundo, melhor momento da vida. E não é uma opinião pessoal, disse Salomão no alto da sua sabedoria. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e venhas a dizer, não tive neles contentamento. Tema que as irmãs estão estudando. Contentamento. Estamos contentados, descansados, só estaremos quando na vontade do Senhor. Peço aos irmãos que considerem essa palavra. A gente vai dar sequência no livro de Atos, mas ela fala sobre mais uma etapa no processo. Que processo? De amadurecimento, de crescimento, de avanço do cotidiano e da rotina da igreja. É um processo, irmãos. É um processo que pode ser diferente às vezes, mas sempre um processo. Mas também, uma vez errando, o Senhor pede que a gente siga uma vez que Ele nos levanta. Eu falo isso por experiência muito pessoal. Eu, quando olho para algumas questões minhas, quando eu estou diante do Senhor, eu não gosto não. Eu fico bem inquieto comigo mesmo. Aí eu logo me antipatizo, me rivalizo, começo a gerar um problema comigo ali. Daqui a pouco já não estou nem mais orando, estou debatendo comigo. E o Senhor está dizendo, filho, para, volta. Já reconheceu, agora segue. Vamos. E eu não estou falando de pecados, eu estou falando de erros na caminhada, de desfoques na jornada. Corrigiu, levanta e segue. Tem muito trabalho a fazer, irmãos. Muito trabalho a fazer. Que o Senhor em Cristo nos dê graça e percepção. E que a gente possa orar como o salmista orou. Dá-me entendimento. Abre os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da Tua lei.
nossos olhos precisam ser abertos pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo tempo que temos tido diante do Senhor, tempo que estamos na sua presença, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos coloca em circunstâncias, o Senhor nos move. Pedimos a Ti, Senhor, nos acorda com o carinho e o cuidado que só a Sua mão tem sobre nós. O Senhor sabe como nos mover. Declaramos a nossa confiança, Senhor, na Sua didática, na Sua paternidade e no Seu cuidado para conosco. Queremos declarar a nossa confiança. Não há outro em que nós confiemos mais. Nos ajuda, Senhor, a entender a Sua palavra, a entender a Sua vontade, entender os Seus sussurros, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta manhã diante do Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, e em Ti, Senhor, estamos arraigados. Em Teu nome nós oramos. Amém.